Será que é possível ter o seu visto aprovado depois de já ter tido uma experiência de ter o visto negado anteriormente? Será que isso é possível? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Carla Marinho aqui, eu já recebi diversas mensagens, tanto aqui no canal, tanto lá no meu Insta, de pessoas relatando que já passaram por alguma experiência na hora de tirar o visto e infelizmente foram negadas na hora da entrevista de visto lá no consulado americano que tem no Brasil, né? Que você faz essa entrevista ali cara a cara com o oficial de imigração e o visto foi negado. Nesse caso, dessa experiência dessa pessoa, será que é possível ter o visto aprovado depois de uma negativa? Será que isso é possível? Pois é. E se você é novo aqui no canal, você tá curioso para saber mais sobre como morar nos Estados Unidos, como que é a vida aqui, sobre os tipos de visto, se inscreve. A gente tá rumo a bater 100 mil inscritos nesse canal e você é parte desse projeto. Então a sua inscrição conta muito para que a gente fique cada vez mais motivado a produzir vídeos, conteúdos, trazendo mais informação para você. Então clica aqui, se inscreve no canal, faça parte desse projeto rumo a 100k. Olha lá, até o gato tá torcendo, né, gatinho? Miau! Tá torcendo também pra gente chegar. Vai lá no meu Insta, que é @carla.marinho com 2 Os no final, que a gente vai estar te agregando muito conteúdo por lá também. Se você precisa tirar o seu visto de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece uma assessoria completa para te ajudar em todas as etapas, inclusive depois se você já estiver nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição. Quando uma pessoa vai tentar o visto americano, seja de turista, seja de estudante, né, os vistos ali que a gente chama de não imigrante, por que que ele é chamado de não imigrante? Porque ele não te leva até uma legalização, um green card, pelo contrário, ele é um visto que você diz para a imigração que você vai passar um período nos Estados Unidos, ou seja, você vai ficar temporariamente nos Estados Unidos. Você vai passar um período, volta para o seu país de origem. Seja ele para fazer um intercâmbio, para você turistar e fazer negócios, né, que é esses vistos mais clássicos que se encaixa ali na categoria de não imigrante. E aí quando a pessoa vai tentar esse visto, acontece muitas vezes da pessoa cometer alguns erros e na hora que ela vai passar pela entrevista que realmente o oficial de imigração ele pode aprovar ou não, ele acaba negando essa pessoa, né? E quais seriam esses erros clássicos que a maioria das pessoas cometem então? Um dos principais erros que essa pessoa comete é na hora de preencher lá o formulário, né, o DS-160, a pessoa fazer o preenchimento, por ser um formulário todo em inglês, essa pessoa ela pode se confundir na hora das perguntas, ela pode responder uma coisa que não era exatamente aquilo que estava perguntando, ela pode não fazer um planejamento adequado, por exemplo, se a pessoa vai fazer um intercâmbio ou uma viagem, precisa fazer um planejamento financeiro para aquilo. Os valores que ela recebe ali de trabalho versus o que ela vai gastar nesse intercâmbio, nessa viagem, precisam bater. Então, se os valores da viagem não bate, ou então, por exemplo, a pessoa marca lá que ela ganha 2 ou 3 mil reais por mês, mas está falando que vai fazer uma viagem de 3 semanas. 3 semanas vai pro parque da Disney todos os dias, um parque vai ser 200, 300 dólares a diária, mais alimentação, mais hospedagem, você vê que o valor não bate. E o oficial de imigração também está atento a essas coisas, né? Então, primeira coisa, você precisa ter um alinhamento do seu financeiro ali, um planejamento financeiro de acordo com o visto que você está aplicando. Isso é uma das primeiras coisas que o oficial de imigração vai avaliar. E um dos erros clássicos que a pessoa comete na hora de preencher o formulário dela é não ter isso bem alinhado, né? Ela realmente, sem maldade, você vê que o formulário são várias perguntas, tem algumas, não pegadinhas, né? Mas você vê que tem algumas coisas que pode dar um duplo sentido, que se você não tiver maldade na hora de preencher, você acaba preenchendo errado, que é o caso disso. Então a pessoa lá põe as informações dela ali, preenche ali, às vezes a pessoa fica com medo de o perfil dela tá fraco ou não tá adequado, essa pessoa vai lá e mente nas informações, vai lá e preenche com informação errada, ou, por exemplo, tá um caso clássico, essa pessoa ela tem família nos Estados Unidos, ela tem pai e mãe que moram nos Estados Unidos, ou irmãos, ou ela tem filhos, ela tem família, parentesco próximo que mora nos Estados Unidos, e ela vai lá e preenche no formulário dela que não, ela não conhece ninguém que tá nos Estados Unidos. A imigração te pergunta isso, se você conhece alguém, né? Então você fala lá que não, você não conhece ninguém, tá indo pra turistar. Se a pessoa comete esse erro clássico, na hora que ela vai passar pela entrevista, a imigração sabe, né? Principalmente se é mãe, se é pai, quando você preenche o formulário, seus pais também preencheram, você coloca lá o nome dos seus pais, você coloca o nome no sistema, então possivelmente a imigração já sabe desses dados, né? E aí nesse caso você vai estar mentindo para a imigração. Então isso é um erro clássico também, porque ela vai preencher de maneira errada, ela vai estar mentindo para a imigração e na hora que ela chega na entrevista, a imigração ela pergunta meio que já sabendo da resposta, pode ser um motivo clássico aí de negativa de visto também. Muitas vezes, se essa pessoa ela tem família nos Estados Unidos, ela pode falar sim que ela tem família, mas a família dela não é ela. Ela tá indo no intuito de viajar ou de fazer um intercâmbio, ela tá indo em outro intuito. Ela não precisa se vincular àquela pessoa que já foi antes para os Estados Unidos. Até porque também é permitido você tirar o visto de B1, B2
2, também para visitar a sua família, né? O visto é de turismo para visitantes, então é permitido que você visite, caso você tenha alguém, né? É lógico que se esse familiar ele tiver ilegal ou irregular nos Estados Unidos, pode complicar um pouquinho o perfil dessa pessoa, a imigração pode querer associar ou não. Cada caso é um caso, o oficial de imigração que vai ter que analisar ali na hora, mas sempre opte pela verdade, principalmente se for parentesco próximo, até porque a imigração vai te perguntar já sabendo da resposta. É tipo aquela mulher, fala assim, né, Nenê? A mulher ciumenta ali que pergunta alguma coisa e já sabe de tudo e você não vai ter como fugir, né? Você não vai ter como escapar, né? Então, assim, a imigração é mais ou menos esse perfil. Continuando a sequência aí dos erros clássicos, é muito comum você ver, por exemplo, a pessoa que acaba de ter o visto negado. Essa pessoa, ela pode tentar o visto de novo a qualquer momento. Ela pode tentar daqui 1 mês, daqui 2 meses, ela tenta ali a qualquer momento. Só que às vezes a pessoa tá tão ansiosa, né? Tá querendo tanto aquele visto ali, que ela acaba marcando uma próxima entrevista, acaba marcando de novo, sem nem ter parado para reparar o porquê que ela foi negada anteriormente e como que ela melhora o perfil dela. Então essa pessoa, se ela marca de imediato, sem ter dado tempo suficiente para melhorar o perfil, para deixar o perfil mais estratégico, mais forte, essa pessoa, o que ela tá fazendo? Ela tá desperdiçando dinheiro, porque a imigração, ela vai negar ela pelo mesmo motivo que negou a primeira vez. Então você tá queimando uma carta a mais, entende? Isso é um dos principais perigos, digamos assim, ou erros clássicos, que a pessoa, sem ter a maldade ou a instrução, vai fazer sozinha e acaba cometendo. É por isso que, inclusive, eu recomendo uma assessoria especializada para poder te ajudar nessa etapa, né? A gente tem a Polo Vistos, que te ajuda em cada etapa do seu planejamento, tanto na parte de preenchimento, preparação da entrevista, a gente conversa com você, a gente simula ali o que eles vão te perguntar na hora da entrevista, então a gente prepara todo o seu perfil, sem contar que quando o seu perfil é aprovado, a gente mantém o grupo de WhatsApp para te dar suporte, ainda assim depois que você chegou nos Estados Unidos, né? No caso, para visto de estudante, etc. Então, para você ter o suporte especializado de uma assessoria de visto, vou deixar aqui na descrição desse vídeo contato. Porque quando a imigração vai avaliar de novo o seu perfil, né? O oficial de imigração, ele tá lá avaliando na hora da entrevista, o que ele quer ver de você. Se você tá tentando visto de novo, ele quer ver o que mudou. E o que mudou não necessariamente é a sua intenção no país. Talvez a sua intenção continue sendo ir para Nova York, passar uma semana, nas férias da sua faculdade ou nas férias do seu trabalho, né? Nas férias ali que o seu filho da escola vai ter férias também. Às vezes a sua intenção no país, ela continua sendo a mesma. Mas o que você vai alterar então? Você não vai alterar a sua intenção. Você vai alterar o seu perfil como pessoa. Por exemplo, nesse meio tempo, antes de uma nova tentativa, o que você poderia fazer para trazer mais credibilidade, para trazer realmente mais autoridade ali para você que tá realmente aplicando o visto certo, de acordo com a sua intenção ali, que é visitar ou estudar nos Estados Unidos. Você pode estar fazendo algum curso que te prenda por um tempo ali no Brasil, aquele período que você vai estar cursando, que dê a entender que você quer dar sequência na sua carreira, na sua área, que você está investindo em você. Então você simplesmente não vai largar tudo para trás, né, para poder viver a vida em outro país. Você vai manter a sua vida no Brasil. Então um curso ele traz mais estabilidade, mais segurança para o oficial de imigração. A sua carreira, como que tá a sua carreira? Você tá num trabalho mais sólido ou você acabou de entrar? Ou se você trabalha por conta própria, né, um profissional autônomo, você tem um CNPJ, você tem um registro, você tem funcionários, é você, mas há quanto tempo você faz isso? Então, essas pequenas coisas vão trazendo mais estabilidade. Se você já viajou para fora antes e voltou, isso é ótimo, isso agrega muito no seu perfil, né? Você ter tido esse histórico, que você já foi ou pro México, ou já foi, sei lá, pra França, pra Inglaterra, pra algum outro país e voltou. Ou seja, dá a entender que você realmente tinha essa intenção de turistar. Então, isso agrega muito pro perfil. Porque se você já teve o visto negado a primeira vez, é possível você conseguir na segunda? É totalmente possível. Eu, inclusive, quando eu voltei no Brasil, umas semanas atrás, eu peguei o avião com um casal mais velho, já tem seus 50 e poucos anos. Ó, se você tá assistindo esse vídeo e você tem 50 e poucos anos, eu só quero dizer que é mais velho que eu. Não tô falando mais velho, não. Tá jovem ainda, espírito jovem. Mas falando assim, né? Um casal um pouco mais velho ali, perto dos seus 50 e poucos anos, mais maduro, digamos assim. E aí eu conversando com eles sentaram, né, do meu lado ali no avião. E aí eu falei assim, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram visitar? Vocês moram aqui? Né? Perguntando ali, conversando. Aí eles falaram que estavam vindo pra visitar o filho, a Nora, que morava aqui, né? O filho, a Nora morava aqui e eles estavam vindo visitar. Ai, que legal, vocês passaram quanto tempo, né? Eles
ficaram, sei lá, 15 dias, alguma coisa assim. Mas aí eu perguntei, e vocês têm interesse de vir pra cá? Vocês vêm pra visitar, né? Como foi pra tirar o visto? Foi tranquilo? E ela me falou que ela tentou o visto 2 vezes, né? Eles ali, o casal, eles tentaram o visto 2 vezes e foram negados. Eles conseguiram passar da 3ª vez. Ou seja, do meu lado ali, a experiência ao vivo. E a gente já conversou com várias outras pessoas também que estão aqui nos Estados Unidos, que também já tiveram essa experiência de ter o visto negado 1 vez, 2 vezes e passaram na 3ª, na 4ª ou na 2ª. Então, sim, é totalmente possível você reverter essa situação, você ter o seu visto aprovado de 2ª ou 3ª vez. Eu falo assim, é quase tirar uma carteira de motorista, né? A gente torce muito para que seja de primeira, a gente faz o nosso melhor. O meu foi aprovado de primeira, do meu marido também, de outras pessoas que a gente conhece, mas se não é com todo mundo, tem chance de ser aprovado de 2ª ou de 3ª, né? Lembra muito uma carteira de motorista ali, que você fica meio ansioso, você não controla muito bem a situação, mas quanto mais você se prepara para aquele dia, quanto mais estratégico você prepara o seu perfil, maiores as suas chances de aprovação de primeira. E eu lembrei de um outro caso aqui também, a gente conversando, a gente sempre conversa de visto, com todo mundo que vem, como que foi a experiência e tudo mais. A gente lembrou o caso de uma moça que ela contou a experiência de uma outra amiga dela que foi tentar o visto no consulado 6 vezes. E aí, na última vez que ela foi tentar, o consulado falou assim, cara, não tenta mais não. A gente não vai aprovar o seu visto, não tenta mais. Na 6ª vez que ela foi tentar, eles falaram isso. O cara, ele foi até honesto com ela pra falar assim, olha, não vai, seu perfil não vai ser aprovado aqui. Então, assim, o que eu quero te mostrar com isso? No caso dela, ela só ia tentando loucamente, sem parar, sem nem parar, pra reparar o porquê que ela tinha sido negado. E você precisa entender o porquê que você foi negado. Se você já passou por alguma entrevista de visto, tenta lembrar o que será que o oficial de imigração deu ênfase. O que ele ficou me perguntando muito, ou ele achou estranho, ou ele me questionou, ou eu respondi muito nervoso na hora e respondi errado. O que será? Será que eu menti pra ele na hora e ele me colocou ali entre as paredes? Porque o trabalho do oficial de imigração é exatamente esse. Ele quer te pressionar, ele quer te deixar totalmente desconfortável, tanto que quando você for na entrevista, ou se você já foi, você vai saber, eles não sorriem, ele fica sério, fica intimidador, né? Pra quê? Pra pegar quem tá mentindo. Então ele quer te deixar totalmente desconfortável e te pegar, né, numa fraqueza ali. Então ele tá te analisando o tempo inteiro. Então, no caso dela, por exemplo, que ela nem parou pra reparar o porquê que ela tava sendo negada, ela foi tentando um atrás do outro, a próxima tentativa dela tava sendo negada pelo mesmo motivo que a primeira. Então, se você já teve um visto negado, você precisa parar, analisar o que foi perguntado, o que foi questionado, o que você identificou que foi o motivo da sua negativa ali, que eles deram muita ênfase, que te deixou desconfortável em tal pergunta, e é isso que você mais precisa melhorar. Geralmente pode ser a falta de vínculo com o seu país de origem, esse é um dos principais motivos, e aí você precisa focar naquilo que eu falei, de estar fazendo algum curso, viajar pra fora, melhorar a sua carreira, para poder trazer mais estabilidade para uma próxima tentativa de visto também. Identificar esses erros vai te fazer ter mais chances numa 2ª ou 3ª tentativa. E sim, é possível você ter o seu visto aprovado depois de uma negativa, apenas melhore o seu perfil. Agora, só para você entender também sobre hierarquia dos vistos, né? No caso dessa mulher que eu falei que a amiga dela tentou 6 vezes, teve 6 negativas, e o consulado falou assim, olha, não tenta mais esse visto. Será que pra ela acabou? Ela nunca mais vai ter chance de entrar nos Estados Unidos? E na verdade, não. Ela só não conseguiu esse visto, mas existe mais de 185 tipos de vistos americanos. Então, por mais que ela não passou nesse, ela pode tentar algum outro formato de visto, que é o caso, por exemplo, se você entende sobre a hierarquia dos vistos, né, você vai ver que tem como se fosse assim, ó, imagina mesmo, só para você entender, como se fosse uma hierarquia, um degrau. Aqui tá a categoria de vistos de não imigrante, que é o visto de turista, estudante, au pair, que vai fazer intercâmbio, entre vários outros, trabalhador temporário, H1B, enfim, entre vários outros, tá nesse pote aqui, nesse degrau, tá o visto de não imigrante. E aqui tá o visto de imigrante, que são os vistos que te levam até uma legalização, até um green card aqui nos Estados Unidos, que é o EB1, EB2, NW, para quem tem bacharelado e formação na área, o EB3, quando você tem uma empresa para te patrocinar. Então, na hierarquia dos vistos, os vistos de imigrante que te levam até um green card, mesmo que você já tenha um visto de turista negado ou um de estudante negado, se você aplica para sua legalização, isso não interfere na análise. Então, no caso dela, que ela teve 6 vistos de turista negado, se ela tentasse hoje agora um EB2, por exemplo, um outro visto que leva até um green card, um
não interferiria no outro. E no caso do EB2, a gente tem uma taxa de 99% de aprovação. Entende a diferença? Então aqui ela tem 99% de aprovação e uma coisa não interfere na outra. Inclusive, ela pode reaplicar em caso de negativa. Então, na hierarquia dos vistos, se essa pessoa aplica direto para legalização, a chance dela de aprovação é muito maior. E uma coisa não interfere na outra, ela poderia tentar normalmente aplicar direto para uma legalização. E no caso dessa pessoa, depois de ter tido várias negativas, eu imagino que seja um dos únicos caminhos realmente válidos que ela poderia estar tentando. E se você já teve o seu visto negado e você quer entender o motivo dessa negativa e quer melhorar o seu perfil, dentro da Polo Vistos a gente também oferece esse serviço para poder identificar qual seria o motivo da sua negativa, você se preparar para uma nova tentativa e sim fazer da maneira mais certa possível. O link da Polo Vistos vai estar na descrição desse vídeo para você entrar em contato. E se você já teve o seu visto negado, não desanime. É igual eu falei, lembra muito uma carteira de motorista, talvez você não passe na primeira, mas se você entender exatamente o motivo da sua negativa, melhorar o seu perfil, você continua tendo muitas chances de ser aprovado na segunda ou na terceira tentativa, como é o caso de várias pessoas que eu já conheci aqui, como é o caso da senhora, né, do casal que eu conheci no aeroporto viajando comigo. Então assim, não desanime, se prepare melhor para uma segunda tentativa e tente de novo até fazer dar certo, combinado? Comenta aqui nos comentários visto aprovado, que eu quero te ver aqui nos Estados Unidos sendo aprovado. Vai lá no meu Instagram, que é @carla.marinho com 2 Os no final, que lá eu tô todos os dias trazendo mais informações sobre a vida aqui nos Estados Unidos, as melhores maneiras de você vir pra cá. Então me acompanha lá no Instagram também. E ó, até o gatinho tá aqui lindo, bonitão, acompanhando esse vídeo pra poder fazer o melhor conteúdo pra você, o mais informativo possível. Então se inscreva aqui no canal, vamos junto rumo aí aos 100 mil inscritos. Te vejo nesse projeto, tá bom? Continua maratonando os vídeos do canal, que tem muito valor agregado aqui. Clica no próximo vídeo. Dá um tchau aí, filhote. Tchau!